A pré-existência não é uma compreensão moderna, nem um conceito periférico, mas sim um conceito fundamental que perpassa toda a Bíblia, quando examinada na sua profundidade original. Os primeiros cristãos absorveram essa visão diretamente da estrutura das Escrituras, em camadas, da literatura apocalíptica e das tradições sapienciais. Orígenes apenas sistematizou o que já estava vivo na teologia dos pais apostólicos, que a nefesh humana, ou seja, a alma, antecede o corpo, que fomos gerados no domínio celestial e que nossa entrada no mundo físico é uma etapa da prova, não a origem do ser, como nos foi ensinado ao longo das nossas vidas. Quando Orígenes usa Romanos 9 para abordar este período atemporal, ele está seguindo exatamente o raciocínio hebraico. Deus não ama nem rejeita vazios. Ele responde à natureza, às obras e às escolhas de cada ser, que possui sua ruach. Se Jacó e Esaú foram amados ou rejeitados antes de fazerem o bem ou o mal, isso implica que suas histórias, escolhas e alianças já existiam antes do ventre. No hebraico, o verbo yada, conhecer, significa relacionamento, intimidade, experiência vivida, não conhecimento abstrato. Deus conheceu Jeremias antes do ventre, porque conviveu com ele, ouviu sua voz, viu suas obras. Há aqui então um paralelo direto da congregação celestial, descrita em Jó 1 e 2. Os textos de Jó 38 e 21, no hebraico, indicam que as estrelas da manhã, Bnei Elohim, jubilavam antes da fundação da terra, e entre elas estavam os espíritos que depois seriam revestidos de carne. Quando Deus diz a Jó, o número de teus dias é grande, ele está apontando não apenas para a longevidade humana, mas para uma realidade anterior à matéria. Na cosmologia hebraica antiga, existir é participar do reino celestial. Entrar no corpo, levash basar, vestir carne, é assumir o tabernáculo mortal. O próprio Gênesis 2:7, no hebraico, mostra que o homem foi formado do pó e recebeu o Nishmat Haim, o sopro da vida, algo que pré-existe ao corpo. A literatura apócrifa reforça essa visão. No livro de Enoque, as almas dos justos aguardam nos céus. No livro dos Jubileus, as almas são criadas antes da fundação do mundo. O Testamento de Levi fala dos espíritos criados antes da carne. Em 2 Esdras 4 e 7, há a afirmação de que o número de almas já está determinado
desde antes do princípio. A Gemátria também revela esse padrão. A palavra nefesh, alma, possui o valor 430. Esse é o mesmo valor numérico do período que Israel esteve fora de sua terra, como visto em Êxodo 12. A alma é, portanto, a estrangeira, aquela que passou um período fora da pátria celestial antes de retornar. Isso é denotado diretamente em Hebreus 11, que diz que os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos, e que se lembrassem da pátria de onde sairiam, teriam oportunidade de voltar. O texto não fala de Ur ou de Canaã unicamente, mas de algo muito mais profundo, da dimensão celestial. Efésios 1:4 declara que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. No grego, pro-kataloles, cosmou, significa literalmente antes do lançamento, do arremesso do cosmos, expressão usada pelos judeus helenizados para designar o momento em que Yahweh separou luz e trevas, portanto, muito antes de existir a matéria. Romanos 8:29 afirma que, aos que de antemão conheceu, o verbo prognosko nunca significa apenas saber previamente, mas ter relacionamento prévio. A arqueologia das tradições semitas reforça o paradigma da pré-existência. Textos ugaríticos mostram que o conselho divino deliberava sobre os destinos antes que houvesse terra. As tábuas mesopotâmicas falam dos espíritos dos vivos, visitando o conselho dos deuses antes de encarnarem. O universo bíblico não começa no berço, começa na Assembleia Celestial. Assim, a existência humana compreende 3 estágios, como preservado em diversas tradições judaico-cristãs antigas. Fase 1. Conciliados com Deus antes da fundação do mundo, participantes do reino celestial. Fase 2. Destituídos pela queda de Adão, entrando no tabernáculo mortal, sujeitos ao esquecimento e à prova. Fase 3. Reconciliados pelo sacrifício do Messias, regressando ao estado original. A palavra reconciliação, katalage, só faz sentido se houve uma comunhão anterior. Não se pode reconciliar aquilo que nunca esteve unido anteriormente. Os textos apocalípticos ampliam essa realidade. Apocalipse 13 diz que os nomes escritos no livro da vida pertencem ao Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. A redenção foi estabelecida antes da matéria,
porque a guerra já existia antes da carne. Aqui entramos na visão cósmica. Há um conflito entre anjos de Deus e anjos caídos, e o ser humano que participou dessa rebelião em algum nível foi lançado na prova final da carne para seu julgamento, restauração ou queda definitiva. Este vídeo não é para concluir totalmente o tema, mas abrir os olhos para a profundidade esquecida das Escrituras. O entendimento da era atemporal não é uma mera doutrina paralela, é a chave que explica por que estamos aqui, por que não lembramos, por que sofremos e por que somos julgados pelo que fazemos nessa vida. Viemos de cima, entramos na carne, voltaremos para a glória ou para juízo, ao lugar de onde saímos.